mensagem para que você venha entender o tamanho do Deus que você serve nessa noite. Aleluia. A Bíblia nos relata que o povo samaritano é um povo que se opôs. No livro de Esdras, você vai entender que o povo se opõe contra construções do templo de Israel, de Jerusalém. Esse povo é chamado povo samaritano, povo de Samaria, um povo que se misturou, casou com pessoas ímpias e pagãos. Eles não deixaram de ser judeu, mas descumpriram uma das regras judaicas. Mas o Cristo que eu prego nessa noite, ele veio para quebrar e destruir, aleluia, todos os paradigmas, todos os dogmas, aleluia. Eu quero salientar nessa noite que Jesus não é um dogma, Jesus não é uma doutrina, Jesus não é um costume, Jesus não é uma tradição, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e Ele está aqui nessa noite. Irmãos, quando Jesus esteve nessa terra, Ele separou 12 homens, 12 pensamentos, 12 costumes, 12 pessoas que tinham atitudes diferentes. Judeus, ortodoxos, religiosos. E Jesus chamou ele para andar. Vem cá, vocês vão andar comigo. Porque eu vim para os judeus. Eu vim para salvar a casa de Israel. Mas glória a Deus que a casa de Israel não reconheceu ele como Cristo. Porque senão eu não tinha salvação e nem você. Diz a Bíblia que Jesus mandou os discípulos para a cidade porque ele estava com fome. Mas Jesus, na verdade, o Deus onisciente que sabe todas as coisas, o Deus onipresente que está em todos os lugares, o Deus onipotente que pode todas as coisas, que iria se manifestar para uma mulher chamada samaritana. Esse Deus tinha que chamar a atenção dela. Diz a Bíblia que Jesus fica sozinho, e quando aquela mulher vem tirar água, e ela conhecia Jesus pelas vestes, ela sabia que aquele homem era judeu, porque na verdade o crente tem uma identidade, não importa, o crente tem uma identidade nas vestes dele, o crente tem uma identidade na hora que ele se comunica, o crente tem uma identidade na hora que ele negocia. E Jesus tinha uma identidade essa que Ele quer dividir comigo e com você. Aleluia, Deus. Diz a Bíblia que Jesus chega naquela mulher e pede para que ela tire um pouco d'água e dê para ele beber. E ela, sendo samaritana, sabendo que os judeus não tinham afinidade com os samaritanos, aleluia, os judeus tinham o samaritano como uma pessoa qualquer. Ele nem saudava o samaritano, ele não queria se contaminar. O judeu ortodoxo, ele é tradicional, ele segue o Velho Testamento à risca. O filho dele tem que seguir a lei mosaica. Então aquela mulher ficou confusa, mas Jesus veio para descomplicar. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, você crente, eu estou falando, porque o mesmo João que escreveu esse evangelho foi separado numa ilha chamada Ilha de Patmos, na qual Deus, pela sua infinita misericórdia, desceu sobre ele ao livro das revelações, o Apocalipse. No Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, uma das cartas que ele escreve para a igreja, ele escreve para quem? Para a igreja. Ele não está escrevendo para o povo do mundo, ele
está escrevendo para o povo que congregava. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa palavra que eu prego nessa noite, tem crentes religiosos que precisam deixar Jesus Cristo entrar no teu coração e fazer a mudança. A mulher samaritana também tinha uma dificuldade. Eles também não queriam comunhão com o judeu. Mas no meio da verdade que aquela mulher, a vida dela não andava boa. Alguma coisa na vida sentimental dela, a Bíblia já dá a entender que ela tinha um problema. Ela precisava de uma cura. Quem sabe ela tinha batido em várias portas. Quem sabe ela procurou vários lugares. Mas um dia que ela foi buscar água num tanque chamado Jacó, que também era pai dos samaritanos, eles também eram judeus. Ela teve um encontro com um homem sobrenatural que muda a vida. Ele diz assim: vinde a mim os que estáis fracos e oprimidos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem pessoas, irmãos, nessa terra, se você ligar a televisão, é pessoas que estão se matando, é filho que mata pai, é pai que mata filho. Parece que o profeta, um dos 12 profetas menores, chamado Miqueias, no capítulo 7, no versículo 7 do seu pequeno livro, ele diz que o inimigo do homem são da sua própria casa. Porque o filho despreza o pai despreza o filho, e o inimigo do homem está na sua própria casa. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, mesmo sendo crente, mas a dificuldade, a angústia, porque tem pessoas que não entendem o seu chamado, porque tem pessoas que não entendem a sua ação. Jesus está aqui nessa noite para te dar consolo. Jesus está aqui nessa noite para mudar a sua história, mudar a circunstância da tua vida. Xarabacarabaçu. Como aquela mulher teve encontro com Jesus, sabe o que aconteceu com ela, irmãos? O inesperado. O inesperado. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz: se eu fizer a minha cama no abismo, lá o Senhor está. Se eu descer nas profundezas e fazer a minha cama lá no abismo, ainda assim o Senhor está lá. Aleluia! Mas sabe o que ele fala? Da onde eu me ausentarei do teu espírito. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente não tem o entendimento que o Deus que eu prego nessa noite, nada é oculto aos olhos dele. Nada, mas nada é oculto aos olhos do nosso Deus. Você pode entrar no teu quarto, deixar sua esposa dormir, ou o seu marido dormir, e entrar no Facebook, no bate-papo do UOL, e Deus está lá
ferida dela. Jesus, que eu prego nessa noite, Ele veio trazer esperança para ela, mas também veio trazer uma palavra muito dura. Mas louvado seja Deus, sabe por quê, irmãos? Quando Jesus teve um contato com aquela mulher, Jesus já sabia a história dela. Jesus foi lá buscar o seu esposo, e ela disse: Senhor, eu não tenho esposo. Ela não mentiu para Deus. Quantas pessoas estão mentindo, não só para Deus, mas estão mentindo para ela mesma. Eu quero dizer que na hora que ela encontra Jesus, na hora que ela interage com Jesus, que eu prego nessa noite, a conversão dela é instantânea. Ela deixa a mentira. Ela tem uma conversão, irmãos, instantânea. O que Deus quer de mim, de você. E eu prego isso não é para um povo que não conhece Jesus. Eu prego para os crentes mesmo. Tem crente na igreja, irmãos, que tem que reconhecer, descer do pedestal. Nós não somos nada. Hoje nós estamos aqui, mas se a misericórdia de Deus não estiver sobre a minha vida, irmãos, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não vou conseguir nada. Mas para isso, irmãos, Deus chama eu e você para um particular. Aleluia! Deus nessa noite, irmãos, está falando para pessoas aqui, e eu não sou profeta, irmãos, mentiroso. Pela misericórdia de Deus eu oro nos montes e pelas madrugadas também. Oro de manhã com meus filhos, oro de manhã com a minha esposa. Antes de nós fizermos qualquer coisa, o culto doméstico é efetuado dentro do meu lar. A nossa prestação de conta, eu e meus filhos, começa pela manhã. Antes de ir para a escola, nós vamos se reunir e adorar o nosso Deus. Portanto, meu querido, Deus chama você nessa noite para um particular, para ter uma intimidade com você. Mas para isso nós temos que se despir na presença de Deus, como Naamã um dia teve que se despir diante dos seus soldados. Deus quer que você tire a sua capa e desça, sarabacanda na basura. Aleluia, Deus. O Jesus que eu prego nessa noite, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz. Quem sabe você por aqui, condenado pelo líder, condenado, mas nessa noite, o Deus que eu prego, Ele quer te dar paz. Sarabacalabassura, Ele canta a mástia. Jesus pegou a samaritana e mostrou para ela o que é amor. Olha, mulher, você vai beber da água que eu vou te dar. E essa angústia, essa depressão, esse espírito que está na tua vida, que fez por diversas vezes você casar e separar, eu vou destruir ele hoje, porque para mim todo o poder foi me dado pelo meu Pai do céu. Deus quer mudar a situação da tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer uma mudança radical, que as pessoas vão olhar, pastora, e vão dizer para algumas pessoas que estão sentadas aqui: quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê. Abaixar a bacana, a basura. Aleluia! Ele está aqui. Ele está aqui.
para ver quanto ela tinha no banco. Jesus não olhou as vestiduras dela. Jesus não olhou a posição, aleluia, que ela tinha na sociedade. Jesus olhou para o coração dela, cansado, aflito, aleluia. Ele olha para a tua vida, aflita, angustiada, porque ninguém entende o teu chamado, porque não entende, aleluia, o que Deus tem para mim e para você. Ele quer te dar força, Ele quer renovar as promessas. Ele está aqui. Impressionante, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O impressionante é que ela estava cheia de dúvida. Deus amado. Ela estava cheia de dúvida. Ela falou: Senhor, agora eu vou começar a pregar. Ela falou: Senhor, mas espera aí. Os nossos pais adoravam a Deus nesse monte aqui. Por que nós temos que adorar a Deus em Jerusalém? Olha só, irmãos, é profundo isso. Se você for lá para o livro de Daniel, irmãos, quando Deus abre a porta da palavra, o negócio fica bom. Você vai lá para Daniel. Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes, está afiado, né, irmão? Está lendo a Bíblia. Glória a Jesus. Irmãos, diz a Bíblia que Daniel entrava no quarto dele, fechava a porta e tinha o que? Uma janela. Olha que interessante, irmãos. E nessa janela, irmão, sabe o que ele via? Ele olhava para o templo lá em Jerusalém. Sabe o que o Daniel entendia? Aquele menino abençoado, cheio de Deus. Ele entendia, irmão, disso. Que Deus estava lá em Jerusalém por causa do templo. Salomão construiu o templo e abençoou e consagrou a Deus. Não consagrou? Então os judeus, olha como eles eram obedientes. Daniel entrava no quarto dele, só tinha uma janelinha, irmão. Porque ele viu o templo lá em Jerusalém, destruído ainda. Mas ele entendia no subconsciente dele que se ele dobrasse os joelhos e orasse a Deus ali, ele ia ser abençoado. Tem pessoas que estão perdendo o contato, não querem vir para a igreja adorar a Deus. Aleluia! Acha que pode adorar a Deus em casa. Ei, irmão, em casa a bênção não vai chegar. Aleluia! Irmãos, tem pessoas que vão adorar a Deus em casa. Aleluia! Que vocês Aleluia, Deus. Aleluia! Esse lugar aqui sem ninguém, irmão, não é nada. Mas quando sobe uma ou duas pessoas aqui, Deus se faz presente. Ele está aqui. Ei, irmão, cultuar a Deus em casa não existe. Crente que é crente adora Deus na igreja. Se é da mocidade, vem para o ensaio adorar a Deus. Se é das irmãs, eu vou para o ensaio das irmãs adorar a Deus. É contínuo. Sai na bacana, baixura. Deus, aleluia. Irmãos, tem crente que não quer mais ir para a igreja. Eles estão perdendo o contato. Não, Aleluia. eu não preciso ser pastoreado por ninguém. Eu vou me pastorear, porque eu já sei. Lê a Bíblia. Então a Bíblia é o meu pastor. Irmãos, a igreja é a Bíblia. Jesus é o meu pastor. Irmãos, a Bíblia diz que dá honra quem tem honra. Deus, Ele dá honra para algumas pessoas. Hoje você está aí, mas amanhã você pode estar aqui. O diabo está semeando. Não é só aqui. Eu pastorei a igreja faz 1 ano e alguns dias, pela misericórdia. O que eu vejo de pessoas, irmãos, que falam: não, pastor, não aguento mais a igreja, estão deixando a cruz, irmãos. Essa samaritana não quis deixar a cruz, não. Ela quis questionar Deus. Senhor, eu quero pergunta, eu tenho perguntas e quero resposta. Se você tem dúvida, nessa noite que Deus retirar a tua dúvida. Quando eu paro para adorar a Deus, irmãos, eu tenho que ter uma vida de santidade. Adorar a Deus. Quando Jesus falou para aquela mulher ali: mulher, não importa
lugar, porque eu vim para quebrar esse véu. Quando eu estiver na cruz do Calvário e eu falar assim, está consumado, os céus vão se abrir, e é onde os adoradores dobrar o joelho, eu vou me manifestar. Só que, irmãos, as pessoas estão esquecendo um detalhe. Em toda a Bíblia, Deus chama as pessoas para santidade. Para ser perfeito, pastor? Não, para santidade. Você sabe o que é iniquidade, irmãos? Alguém sabe me dizer o que é iniquidade? A gente olha, Deus perdoa minhas iniquidades, mas tem pessoas que não sabem o que é iniquidade. Iniquidade, irmãos, sabe o que é iniquidade? Algumas pessoas vão tremer, vão correr para o monte, vão vir para a igreja, vão acordar de madrugada 3 horas da manhã e vão pedir misericórdia para Deus, porque, irmãos, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas estão premeditando o pecado. Iniquidade, irmãos, é quando eu sei que eu vou ali, eu vou pecar, eu vou. Isso é iniquidade. Para você vir na igreja, adorar a Deus, você tem que ter santidade. Você tem que ter conduta. Na onde você estuda, na onde você trabalha. Mentira. O pai da mentira é o diabo. Se você mente, o diabo tem autoridade sobre a tua vida, porque ele fica sendo teu pai. Se passa uma mulher na rua, você olha, e olha a terceira, a segunda, a quarta vez, isso é uma iniquidade. Você precisa pedir para o sangue de Jesus te purificar do seu pecado. Aleluia! Aleluia, Deus. O Jesus que eu prego nessa noite, ele está voltando. Jesus que eu prego nessa noite. João disse na sua epístola, no capítulo 2: filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Ei, adorador, adora Deus na igreja, adora Deus na escola, adora Deus em frente do seu computador, mas adora Deus. Adore a Deus, irmãos. O sentido da adoração, irmãos, é ser fiel. O sentido da adoração é ser fiel. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a mensagem às vezes dói, porque o inimigo não está brincando de ser diabo. E nós temos que se converter a cada dia. Por isso a palavra, ela é comparada a uma espada de 2 gumes. Porque ela corta para vocês e corta para mim que estou falando também. Eu sou servo e o menor dessa casa, por misericórdia e graça. Um dia, irmãos, eu achei que eu era alguma coisa. Deus mandou encerrar esse testemunho, essa pregação, mudando a minha vida um pouco. Eu conheci o Deus que eu prego nessa noite com 17 anos, numa denominação muito rígida, que era estreito o negócio lá. E eu comecei a estudar a palavra de Deus e ter um conhecimento. Irmãos, eu achei que eu era o rei da cocada preta. Eu entrava na igreja parecendo um pavão. Pegava minha Bíblia e não olhava para ninguém. Todo mundo é desviado, só eu que. Eu não peco, eu estou no monte toda hora, eu oro toda hora, eu não sou bom. Irmãos, com 17 anos, eu fui levando, fui atingindo alguns graus. Mas um dia Deus falou assim: peraí, eu vou dar um break em você. Irmãos, com 20 anos eu participava de reuniões ministeriais. É um ministério grande, que eu sou pequenininho, mas naquela época o chapéu era grande, eu estava no meio dos grandes. Quando entrava alguém com adultério lá, eu não levantava uma mão não, eu levantava as duas. Exclui. É um tribulado. Verdade, irmãos. Só que, irmãos, também nós temos que se converter no nosso orgulho. Porque o princípio do Evangelho é o amor. E nós viemos como juiz. Nós viemos
para julgar ninguém. O nosso serviço aqui é pregar a palavra. Verdade. E com amor e com entendimento. E instruir as pessoas na verdade. Você não está sentado aqui para ser juiz ou delegado de ninguém. Você está aqui para pregar a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo fazer a obra. Enfim, irmãos, em determinada época da minha vida, eu fiquei 4 anos desviado, na qual eu perdi quase a minha família, perdi minha espiritualidade, meu ministério e fui para lona, irmãos. Fiquei 4 anos numa experiência que demorou para me entender isso, porque eu ainda era orgulhoso, mesmo eu era orgulhoso. Um dia eu parei um rapaz de uma igreja e falei, ora por mim. Quando ele foi para a mão, ele falou, não, eu vou orar por você. Deus acabou de me revelar que você está na escola dele. E ele falou, não, ora por ele, eu estou tratando dele. Irmãos, eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa nasceu no berço evangélico. Deus seja louvado pela vida dela, que ela não está aqui, mas eu a amo muito. Ela é um dos motivos da minha vida, eu estar em pé na presença de Deus, porque ela orou muito por mim, por misericórdia. E eu quase perdi minha família. E um dia eu passei no vaso sanitário, eu falei, Deus me perdoa, Senhor. Quantas pessoas eu não julguei, e agora eu estou fazendo as coisas dobradas. Irmãos, encaixou bem aquele versículo de mim, não julgueis para que não seja julgado. Eu desci no calabouço que somente Jesus, somente Ele, como Ele encontrou essa mulher samaritana, cheia de problema, cheia, irmãos, de coisas na vida dela que somente o Cristo que eu prego nessa noite para dar vitória. E um dia eu sonhei, irmãos, na minha casa, eu abraçava todo dia o vaso. Eu tive 3 overdoses de cocaína. E um dia, irmãos, eu falava, Senhor, me tira dessa vida, Senhor. Quantas vezes eu te busquei no monte, o Senhor me batizou dormindo. Senhor, me tira dessa vida. Irmãos, eu chorava. É que vocês hoje a vida é transformada por esse Cristo da Samaritana. Mas, irmãos, um dia eu sonhei que eu escapava de um demônio e pulava num lugar cheio de gás. Quando eu acordei de manhã, irmãos, eu acordei com uma velocidade para ir procurar uma igreja, irmãos. Eu sempre procurei uma porta fechada. E eu falei, Jesus, misericórdia. Um dia que eu acordo com vontade de me reconciliar, as igrejas estão fechadas. Jesus voltou e eu fiquei. Passou isso pela minha cabeça. Aí saí procurando os crentes e falei, não. Aquele eu tenho certeza que o crente ia para o céu. Então Jesus voltou. Aí estou à noite, irmãos, ouvindo uma mensagem, uma pregação na internet, em cima da minha laje, explodido de todo mundo. Aparece um irmão lá. E eu conto minha história para ele. Ele fala assim, não, irmão, eu vou orar por você agora. Você vai receber agora. Eu falei, tá bom, irmão. Peguei uma cigarro, a droga estava comigo. Falei, ó, não quero mais, não preciso mais disso. Mas eu vou descer e falar com a minha família. Desci, falei com a minha esposa. Falei, olha, eu estou me reconciliando com Deus. Eu queria comunicar para vocês.